quase todas as pessoas se esforçam para viverem uma história nova e melhor. Naturalmente, uma história nova não se inicia com um evento revolucionário, mas com atitudes simples e com mudança de hábitos e de comportamento. Sobretudo, para viver uma nova história, é necessário que o Senhor Jesus protagonize essa experiência. Portanto, no vídeo de hoje quero falar com você sobre o tema Como viver uma nova história, com base no texto registrado no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 17, a seguir do versículo 11. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão, apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estavam curados, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, que a graça e a paz de Jesus permaneça sobre a sua vida. A partir do texto que lemos no episódio em que Jesus cura 10 leprosos, nós, portanto, vamos extrair algumas reflexões a partir dessa narrativa. E a primeira reflexão que nós podemos fazer a partir desse texto é: como era a realidade de vida dos leprosos antes de se encontrarem com Jesus. Esses homens, portanto, eles foram diagnosticados com lepra, uma doença que era incurável e uma doença que era transmissível. Portanto, quando uma pessoa era diagnosticada com lepra, ela era imediatamente retirada do convívio social, levada para fora da cidade para não contaminar outras pessoas. E elas eram tiradas do convívio social, eram tiradas da sua família, eram tiradas dos seus sonhos, eram tiradas da sua realidade de vida e levadas para fora da cidade para morrerem aos poucos. Portanto, esses 10 homens não tinham expectativas quanto ao porvir. E se tivessem, a realidade deles não permitiriam que eles vivessem. Pode ser que a maioria deles, ou quem sabe até todos, dissessem: vamos comer e beber, porque amanhã morreremos. Então essa era a dura e triste realidade desses 10 homens leprosos antes de terem um encontro com Jesus. A segunda reflexão que nós podemos fazer é o que o encontro com Jesus proporcionou na vida desses 10 leprosos. Portanto, quando Jesus, indo de caminho para Jerusalém, ele passa entre Samaria e a Galileia, ele ouve os gritos desesperados desses 10 homens clamando por ele, pedindo que Jesus os livrasse e os libertasse e os tirassem daquela condição de vida, daquela condição que a enfermidade impôs sobre eles. E o Senhor Jesus, então, dá atenção para a realidade desses homens e manda que eles fossem até o sacerdote. E no meio do caminho eles são curados. Ou seja, o encontro com Jesus possibilitou a esses 10 homens que eles fossem curados, que eles fossem purificados da lepra, que eles fossem devolvidos para o convívio social, devolvidos para a sua família, devolvidos para os seus sonhos, para as suas realidades de vida. A partir de agora, esses homens poderiam sonhar, esses homens poderiam idealizar e planejar a vida deles e de suas famílias. Eles estavam reconstruindo, eles estavam recebendo a possibilidade de uma nova história. Portanto, o encontro com Jesus proporcionou a esses 10 leprosos uma nova história. E a terceira reflexão que nós podemos fazer a partir dessa narrativa em que Jesus cura os 10 leprosos é:
como os 10 leprosos reagiram à bondade de Jesus. O texto narra que um deles, ao perceber que foi curado, ele volta para dar glória a Deus, para agradecer Jesus por ter sido curado, por ter sido liberto, por ter sido purificado da lepra. Ele volta, ele se prostra diante de Jesus e ele, em alta voz, glorifica a Deus por ter recebido a cura da enfermidade. Os outros 9 não voltaram nem mesmo para agradecer. A gratidão, portanto, deve fazer parte da vida de todas as pessoas, porque todos os seres humanos são alvo da bondade de Deus. O apóstolo Paulo, em Atenas, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, a palavra de Deus narra que o apóstolo Paulo diz, porque Deus ele dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. Portanto, Deus é digno de ser agradecido. O ser humano deve ser grato a Deus. Porém, infelizmente, nem todos agradecem a Deus, nem todos rendem graças a Deus, nem todos se voltam a Deus com louvor, com júbilo, com gratidão, para celebrar a Deus pelos favores recebidos do Senhor. Diante dessas verdades, portanto, a palavra de Deus nos propõe alguns desafios. E o primeiro deles é: busque ao Senhor. O livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 6, diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Esses 10 leprosos fizeram isso. Quando eles viram Jesus passar, eles clamaram, eles gritaram. E essa, quem sabe, poderia ser a oportunidade da vida deles, porque Jesus estava de caminho, e ele estava indo para Jerusalém, passando entre Samaria e a Galileia. E nessa ocasião eles clamam, eles gritam, eles suplicam, eles pedem o favor de Jesus. E assim como os 10 leprosos, busque ao Senhor Jesus, busque o favor de Jesus, busque a misericórdia de Jesus, busque a graça dele, busque a presença do Senhor desesperadamente sobre sua vida. O segundo desafio é: seja grato ao Senhor. O salmista, ao escrever o Salmo 116, no verso 12, ele diz: o que darei ao Senhor pelos benefícios feitos a mim? Eu tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Portanto, seja grato ao Senhor. Assim como disse Davi: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Seja grato a Deus pela vida, seja grato a Deus pela saúde, seja grato a Deus pela provisão, seja grato a Deus pela sua existência. Seja grato a Deus pela salvação que Ele possibilitou para a sua vida, entregando o Filho dele para morrer na cruz em seu lugar. E por fim, o terceiro desafio: assuma um compromisso com o Senhor. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 15, ele diz: porque um morreu por todos, para que todos os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O Senhor Jesus entregou a sua vida por nós, e nós, em gratidão a Jesus, devemos entregar a nossa vida a Ele. Portanto, seja grato a Jesus, agradeça ao Senhor por todos os benefícios que Ele fez na sua vida e assuma um compromisso de viver para Ele, assim como Ele assumiu o compromisso de entregar a própria vida para salvar você e para mudar a sua história. Vamos juntos orar? Soberano e eterno Senhor, nós te louvamos, nós te rendemos graça, nós te glorificamos. Senhor, a nossa realidade antes de conhecer ao Senhor era uma realidade triste, era uma realidade lastimável. Nós vivíamos sem rumo, nós estávamos mortos em pecados e delitos. Mas o Senhor nos alcançou, a sua bondade se manifestou na nossa direção e nós somos alcançados pelo teu amor e pela tua fidelidade. Hoje nossa vida é uma vida diferente. Nós temos um novo rumo, uma nova história para a nossa existência. Nós te glorificamos porque a sua bondade mudou a nossa história. E em resposta à bondade do Senhor, nós queremos viver compromissados com o Senhor, queremos viver em gratidão ao Senhor, queremos voltar para celebrar ao Senhor por todos os benefícios feitos a nós. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.